E aí pessoal, bem-vindos ao canal Refutando a Evolução. E nesse vídeo nós vamos começar uma nova série, porque a Bíblia não admite evolução. Então, fiquem ligados. Oi, tudo bem? Meu nome é Derek Kempa e sou autor do blog refutandoevolução.blogspot.com. E nesse vídeo nós começaremos a série Por que a Bíblia não admite evolução? Aqui nós analisaremos teologicamente o texto de Gênesis para discutir se teorias como a evolução teísta e criacionismo da Terra Antiga são compatíveis com a Bíblia. Sem mais delongas, então vamos começar a ler Gênesis 1, 1 a 5 para nós começarmos a nossa análise. Gênesis 1, 1 a 5 diz o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Uma coisa interessante quando nós analisamos esse texto no hebraico original, nós vemos que a palavra usada para dia nesse texto é Yom. Yom geralmente no Antigo Testamento, quando aparece, significa dia literal, menos quando o contexto aponta ao contrário. A pergunta que resta: o contexto, nesse caso, aponta para uma interpretação literal da palavra Yom ou aponta para uma interpretação não literal? Vamos analisar algumas coisas que apontam que a palavra Yom nesse texto significa dia literal, ou seja, um dia de praticamente 24 horas. Dois fatos apontam que a palavra Yom nesse sentido, nesse texto, significa dia literal. O primeiro é que Yom é utilizado como manhã e tarde. Alguns criacionistas da Terra Antiga dizem que dia nesse contexto quer dizer algo não literal, ou seja, quando nós dizemos no dia dos meus avós, nesse caso, no português, dia não significa literalmente, significa um grande espaço de tempo, maior que 24 horas, é claro. Porém, Yom ali é utilizado como manhã e tarde. No português nós dizemos na manhã do dia do meu avô, não, nós dizemos no dia dos meus avós. Então, manhã e tarde, junto com a palavra Yom, dão um sentido de dia literal. Segundo ponto, Yom é utilizado com primeiro, segundo e terceiro dia. Veja, se nós voltarmos lá no texto de Gênesis 1, 1 a 5, nós vamos ver o seguinte: o dia primeiro, ou seja, havia o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Nesse caso, quando aparece assim no hebraico, significa um dia literal. Ou seja, nós vimos dois fatos que apontam para uma interpretação de dia literal da palavra Yom. Ou seja, os dias de Gênesis significam sim dias de 24 horas. Uma questão a se fazer é a seguinte: a palavra dia é usada 2.301 vezes no Antigo Testamento. Por que somente questionar Gênesis? Por que somente questionar os primeiros versos de Gênesis, quando a palavra e o contexto apontam para um dia literal? O sentido que o autor estava querendo dar ao texto era de dia literal. Se nós formos também caracterizar os dias de Gênesis que apontam claramente para um dia literal, nós podemos admitir, por exemplo, que Jonas passou 3.000 anos na barriga do peixe, que seria algo inadmissível, e ninguém nunca pensou nisso. Mas insistem a questionar Gênesis. Uma outra coisa que causa um problema para a teoria da evolução teísta ou teoria do criacionismo da Terra Antiga, quando nós analisamos Gênesis, é o problema do sofrimento. A Bíblia diz claramente que o sofrimento entrará logo depois do pecado de Adão. Porém, se nós formos admitir uma evolução durante bilhões, nós admitiríamos muita morte com a ação da seleção natural. Para um animal evoluir, ele precisa destruir a competição para poder se sobressair sobre os outros. Então haveria morte e sofrimento antes do Jardim do Éden. Isso seria algo totalmente antibíblico. Mesmo sabendo disso, que seria algo inadmissível também, dentro da perspectiva bíblica, aceitar a evolução teísta por causa do problema do sofrimento antes do Éden, eu vou listar aqui 5 motivos pelo qual os animais e o homem, antes da queda,
tinham uma alimentação carnívora. O primeiro seria as próprias durações do dia de Gênesis, que não dariam tempo para a evolução acontecer. Ou seja, não precisaria de bilhões de anos de transformação, logo não precisaria de alguma alimentação carnívora. O segundo seria uma ordem direta de Deus, que acontece em Gênesis. Em Gênesis 1, 29 a 30, é dito o seguinte: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou seja, Deus dá uma ordem direta para os homens e para os animais, que eles deviam ter uma alimentação carnívora, ou seja, eles precisariam comer as plantas e as ervas, mas não comer um ao outro. O próximo motivo seria o seguinte: se você for analisar os dias de Gênesis, e você verá que o autor do texto diz que ou Deus disse que era muito bom, ou Deus viu que era muito bom. Por exemplo, no texto de Gênesis 1, 6 a 10, diz o seguinte: E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Veja aqui que também tem a palavra a tarde e a manhã. E disse Deus: Ajunta-se as águas debaixo do céu, no lugar que apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Por que Deus ia dizer que estava bom ou muito bom se havia morte e sofrimento? Isso seria incabível pela concepção de Deus que a Bíblia nos dá, que é um Deus amoroso e um Deus bom. Isso seria totalmente contra o princípio bíblico de Deus. Um quarto ponto seria o texto de 1 Coríntios 15, 21 a 22, que diz o seguinte: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O problema do mal, o famoso problema do mal, também ele é muitas vezes resolvido com dizer que o sofrimento e a morte vieram por meio de Adão ao mundo. Ou seja, Deus não é mau, o homem que trouxe o sofrimento e a morte para o mundo. Porém, se nós formos analisar com a visão do criacionismo da Terra Antiga e da evolução teísta nesse aspecto, nós perderíamos totalmente o sentido nessa resposta para o problema do mal. Ou seja, traria, além de ser antibíblico, traria uma suposta contradição na Bíblia. E mesmo com todas as evidências que apontam para uma criação especial, os evolucionistas teístas e os criacionistas da Terra Antiga ainda têm respostas para isso. Então agora nós vamos analisá-las e discuti-las. Então fique ligado nas respostas criacionistas antigas. A primeira resposta criacionista antiga seria a seguinte: em 2 Pedro 3,8 é afirmado o seguinte: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Alguns criacionistas da Terra Antiga usam esse texto para tentar mostrar que o dia de Gênesis seria maior do que previamente calculado. Ou seja, como 1000 anos para o Senhor significa um dia, então por que um dia não pode significar alguns bilhões de anos? Se nós formos analisar o contexto de 2 Pedro 3, nós veríamos que essa suposta resposta criacionista antiga para a clara evidência de que os dias de Gênesis são literais, na verdade, estão fora do contexto. Vamos ver então o contexto de 2 Pedro 3. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus
Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja que ali o contexto está falando sobre a segunda volta de Cristo, não tem nada a ver com a criação de Gênesis. Outra coisa que nós precisamos analisar também é uma fala bem específica de Jesus, da qual está em Marcos. Então vamos analisá-la. Marcos 10, 5 a 6 diz o seguinte: esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Opa! Perceba que Jesus falou o seguinte: no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. No princípio da criação. Segundo a ordem evolutiva, o homem só apareceu na Terra, o Homo sapiens, só apareceu na Terra aproximadamente 200 mil anos atrás. Se a Terra tem bilhões de anos e o homem apareceu há 200 mil anos atrás, aproximadamente na Terra, então por que Deus diz ali: entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher? No princípio da criação, seria alguma diferença 200 mil anos para aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não é mesmo? Entrando nesse aspecto de ordem, ou de quando foi criado cada coisa, nós encontramos uma clara contradição entre a teoria evolutiva e a Bíblia, no que diz respeito à formação e à criação de partes do cosmos. Por exemplo, veja essa tabela. A Bíblia diz que a Terra apareceu antes do Sol. A teoria da evolução diz que o Sol apareceu antes da Terra. A Bíblia diz que as árvores frutíferas apareceram antes de peixes. A teoria da evolução diz que o peixe antes das árvores frutíferas. A Bíblia, por exemplo, diz que os pássaros apareceram antes dos répteis. E a teoria da evolução diz répteis antes de pássaros. Ou seja, há uma grande contradição entre a Bíblia e a teoria da evolução. Uma coisa que não pode ser encaixada. Criacionistas da Terra Antiga e evolucionistas teístas criticam os criacionistas da Terra Jovem dizendo o seguinte: ok, vocês dizem que a morte antes do pecado não existia, porque a morte entrou com o pecado de Adão. Porém, Deus não deixou escrito que era para o animal e para o homem comer plantas? E as plantas? Não haveria morte mesmo antes do pecado de Adão? Será que isso é um problema para a interpretação literal de Gênesis? A resposta para essa pergunta é a seguinte: o que a Bíblia considera ser vivo e ser não vivo? A palavra que a Bíblia usa para uma alma vivente é a seguinte, no hebraico transliterado: Shaya Nafesh. Essa palavra é usada para animais do ar, animais do mar e para o ser humano. Porém, ela nunca é usada para as plantas e para os animais invertebrados, e muito menos para bactérias. Ou seja, segundo o modelo bíblico, a planta não é considerada um ser vivente. Porém, está aí respondida essa contradição. Suposta contradição, vamos dizer assim. Próximo item. Sabendo disso, os criacionistas da Terra Antiga e os evolucionistas teístas dizem o seguinte: não, calma. A morte que Gênesis está querendo dizer, na verdade, é uma morte espiritual. Porque a morte, é lógico, se nós formos analisar o registro fóssil durante bilhões de anos, nós vamos encontrar uma clara evidência de morte antes do Jardim do Éden. Vou abrir uma observação aqui, porque isso será comentado nos próximos vídeos, sobre os métodos de datação, sobre a idade que a Bíblia dá para a Terra. Sendo assim, os criacionistas da Terra Antiga concluem: a morte antes do Jardim do Éden
era uma morte física e não espiritual, e a morte depois do Jardim do Éden tornou-se espiritual. Eles usam textos de Gênesis 2, 16 a 17, normalmente para apoiar a posição deles, que diz o seguinte: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerás. Então eles dizem assim: Eva e Adão comeram o fruto proibido e não morreram. Ou seja, então eles interpretam, já que eles não morreram fisicamente, eles morreram fisicamente. Porém, se você for ver, Deus, nesse momento, quando ele disse esse trecho em Gênesis 2, 16 a 17, ele na verdade não está dizendo, você certamente morrerás na hora. Você certamente morrerás. Ele não dá um limite de tempo. Ele diz que morrerá. Ele não diz quando a pessoa irá morrer. Essa interpretação então se torna no mínimo ambígua. Porém, ainda nós não refutamos porque é morte física e espiritual, e não só morte espiritual que aconteceu no Jardim do Éden. Vamos ver então dois trechos de Gênesis que mostram que na verdade a morte logo após o pecado de Adão foi uma morte física e espiritual, e não só espiritual, como dizem os criacionistas da Terra Antiga. Então vamos lá. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, Deus fez túnicas de pele a Adão e Eva. Porém, se nós formos analisarmos, se Adão e Eva matassem mesmo animais, ou seja, se houvesse morte animal, de animais vertebrados nesse tempo, por que eles não estariam usando já túnicas de pele? Por que eles já não estariam usando isso se isso iria esquentá-los? Por que eles estariam sem roupa? O próximo texto que aponta para essa interpretação de morte física e espiritual é o seguinte, em Gênesis também, é pertinho de Gênesis 3:21. É Gênesis 3:18 a 19. É dito o seguinte: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porém dela fostes tomados, porquanto és pós, e em pós te tornará. Deus nesse caso está amaldiçoando Adão e Eva e a cobra, a serpente. Então, é lógico que Deus não ia botar uma maldição que já estava acontecendo. A morte física já estava acontecendo, Deus diz de volta. Não, ele estaria colocando uma maldição, uma coisa nova, não uma coisa que já haveria acontecido, já era normal acontecer, a morte, por exemplo. Então, valeu, pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo, obrigado por ver a minha linda face por todo esse tempo. Obrigado. Se você gostou do vídeo, dê um like ali embaixo, se inscreva no canal, por favor. Se você não gostou do vídeo, você pode apertar no X que está aqui ou aqui, tanto faz. Você aperta lá, nós ficamos felizes e ninguém fica magoado, beleza? E também não se esqueça de curtir nossa página no Face e... só isso. Obrigado, até a próxima.